E eu quero ler com você João capítulo 17, a partir do verso 7. Palavras de Jesus. E ele disse assim, eu vou ler na tradução Revista e Atualizada. Jesus disse assim, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. E ele foi. Porque se eu não for, o Consolador, o Paráclito, não virá para vocês. Se porém eu for, eu vou enviá-lo para vocês. Amém? Nós somos uma igreja aleluiada. Sim. Eu não sei se é porque eu sou corintiano, eu gosto de jogar sempre com a torcida assim, animada. É difícil. Você ontem foi vice-campeão, né, pastor Evane? Tinha muita torcida lá ou não? O jogo que eu jogo geralmente tem 6 pessoas de torcida. E dos 6, 4 eram da minha família, minha mulher, meu filho. Então para você ver como que nós jogamos bem. Aleluia. E nós somos uma igreja aleluiada porque somos uma igreja que queremos ser cada vez mais cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? Diga amém, diga amém. E hoje eu quero falar com você sobre enfrentando os desafios da vida com o auxílio do Espírito Santo. Enfrentando os desafios da vida com o auxílio do Espírito Santo. Essas palavras de Jesus que nós acabamos de ler, Jesus diz assim, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, ele virá para vocês. Palavras de Jesus. Agora eu pergunto para você, Jesus foi? Sim. Jesus, ele falou, é importante que eu vá. Jesus foi, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao 3º dia, Jesus subiu e foi assunto aos céus, está à direita do Pai, e tem um nome que é sobre todo nome. E um dia, toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar, dizendo que Ele é o Senhor. Amém? Vamos dizer Jesus Cristo é o Senhor? Vamos lá? Jesus Cristo é o Senhor. Um dia todos vão ter que dizer isso. Agora, Jesus foi, e Ele disse, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus foi, morreu, ressuscitou e foi. E se eu perguntar para você, onde está Jesus agora? Jesus está à direita do Pai, com nome sobre todo nome. E um dia Ele voltará para buscar uma igreja gloriosa. Amém? Estamos indo bem até aí? Agora Jesus foi, mas Ele deixou outro. A palavra, na tradução RA, diz que Ele deixou outro Consolador. Mas a palavra, você sabe, você que é um crente mais velho, sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a língua grega é uma língua muito rica, que tem muitos adjetivos para uma mesma palavra. A palavra que Jesus diz assim, eu vou enviar outro Consolador. A palavra ali no grego é Paráclito. Diga comigo, Paráclito. Quase é orar em línguas, né? Paráclito. Paráclito tem muitos significados. Não só Consolador. Você imagine o tradutor da Bíblia. Um dos tradutores. Homens que têm doutorado em hebraico, grego, homens eloquentes, os melhores que nós temos. Ele pega a palavra Paráclito e ele poderia ter colocado Consolador, encorajador, advogado, conselheiro, fortalecedor. E aí ele fala, qual palavra que eu vou colocar aqui? Na tradução RA, ele colocou Consolador. E às vezes dar-se uma ideia que o Espírito Santo é só Consolador. O Espírito Santo, a hora que eu estiver mal, a hora que eu for fazer um exame, dar um diagnóstico ruim, aí eu tenho Consolador. A hora que eu tiver a perca de um ente querido, ele é o Consolador. A hora que eu tiver assim, muito para baixo, é o Consolador. Mas é interessante que a palavra no grego não é só Consolador. Se você ler a Bíblia na tradução ampliada, Paráclito significa Consolador, significa auxiliador,
significa encorajador, significa conselheiro, significa intercessor, significa aquele que te encoraja. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então, o que eu quero falar hoje para você é 6 características dessa palavra paráclito, para que você entenda que o Espírito Santo, ele não é apenas o Consolador, ele é também, mas ele é muito mais do que isso. Amém? E Jesus, ele foi, mas ele deixou outro da mesma natureza, outro com os mesmos atributos, outro com o mesmo poder. E esse outro, se você nasceu de novo, ele habita aí em você. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então é importante que nós saibamos isso, porque muitos crentes, eles nem lembram do Espírito Santo. Muitos crentes. Eu até escrevi um livro, que está esgotado até. Ele chama Espírito Santo, Deus quase esquecido. O Deus quase esquecido. Eu escrevi um livro e esgotou, não tem mais. Até o pessoal lá nos Estados Unidos pediram, eu falei, não tem mais. Né? E o que acontece? Hoje, quem nos fortalece, quem nos guia, quem nos aconselha é o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, deixa eu falar para você, você seria um ateu. Se não fosse o Espírito Santo, você estaria morto nos seus delitos e pecados. Se não fosse o Espírito Santo, filho, você não estaria nem aqui hoje, você não cantaria nada, porque tudo que você faz para Deus é porque o Espírito Santo está em você. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso aí? Aleluia! E eu quero falar nessa manhã rapidamente sobre 6, poderia falar mais, mas por causa do tempo, nós vamos falar 6 adjetivos que Jesus fala sobre o Espírito Santo. O primeiro é que o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Paráclito não é só consolador. Paráclito significa que o Espírito Santo é o nosso auxiliador. O Espírito Santo, ele foi enviado para ajudar você. Não para te atrapalhar. Não para te acusar. Não para dizer que você não presta. Não. Quem faz isso é o diabo. O Espírito Santo está aqui para te convencer que você é amado de Deus. O Espírito Santo está aqui para te encorajar, para te guiar. É o Espírito Santo. Por isso que lá na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, olha só. Não sei se está na tela. Ninguém vai ter todas essas traduções. Então eu separei algumas. Diz assim, João 16:7. Eu falo a verdade, Jesus dizendo, quando digo que ele é melhor para vocês que eu vá. Melhor para vocês. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. O Espírito Santo, deixa eu falar para você, olha para mim. Ele é o seu auxiliador. Porque na vida nós vamos ter adversidades. Nós vamos ter lutas. Aqui não é a Nova Jerusalém ainda. Um dia vai ser. Não é verdade? Mas essa vida, nós vivemos num mundo caído. E nesse mundo caído, nós teremos o quê? Aflições. Nós vamos ter luta, vamos ter adversidade, vamos ter oposições, vamos ter adversários. Mas Jesus disse, eu vou, porque Jesus estava com os discípulos. Mas eu vou mandar um outro com o mesmo poder, com a mesma natureza, com os mesmos atributos. Para quê? Para auxiliar vocês nos momentos difíceis. E muitos de nós, infelizmente, nós temos um auxiliador, mas nos momentos difíceis, a gente não pede auxílio para ele. Muitas vezes, num diagnóstico ruim, numa situação ruim, num relacionamento que está muito ruim, a pessoa mais indicada para você procurar é o Espírito Santo, meu irmão. Ontem mesmo eu estava no elevador do meu prédio e tem uma senhora muito simpática que ela era casada com o síndico morreu faz 2 anos, e eu encontrei no elevador, e ela olhou para mim e falou, ai, que saudade do meu marido que morreu. Pensei assim comigo, gostaria que a minha mulher tivesse essa saudade de mim quando eu morrer também. E aí, eu falei para ela, mas fica tranquila. O Senhor pode te preparar um outro companheiro. Ela falou,
Deus que me livre de homens. Deus que me livre de ter homens na minha vida. Eu só vou lembrar do meu marido. Falei, mas Deus pode ter um companheiro melhor do que o seu marido. Ela falou, melhor que meu marido? Pastor, não tem não. Muito fiel, muito leal, tal. Falei, mas tem um que você não conhece. Ele se chama Espírito Santo. Se você tiver intimidade com ele, ele vai suprir todas as suas carências, todas as suas fragilidades. Se você andar com ele o dia inteiro, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te dar a alegria de Deus, a alegria dele, do Espírito Santo. Ela falou, esse aí eu quero. Falei, esse aí você quer. Muito bem. Agora o Espírito Santo, presta atenção, ele não está aqui só para te consolar. Às vezes você vai precisar de consolo, mas ele está aqui para te ajudar. Ele é o auxiliador. Jesus foi. E ele é o nosso auxiliador e às vezes nós nem lembramos dele. Por isso que eu escrevi um livro, Deus Quase Esquecido. Nos momentos de dificuldades, de luta, porque às vezes, não sei você, mas a gente chega no ponto que às vezes a gente não sabe o que fazer. Já chegou nesse ponto? Pastor, não sei se eu cheguei nesse ponto. Eu vou falar quando você chegou nesse ponto. Quando você fica orando assim, Deus, tu sabes, é que você já chegou nesse ponto. Quando o crente começa a orar, Deus, tu sabes, é que ele já chegou nesse ponto. Tem hora que parece, como dizia minha avó, a gente fica no mato sem cachorro. A gente chega numa situação que você... O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Aí está o Espírito Santo. Para te guiar toda a verdade, para ser o seu conselheiro, para te ajudar nesses momentos. E Ele está à nossa disposição. Jesus falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar um outro e esse vai auxiliar vocês. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus. Eu estive agora esses 8, 9 dias com o pastor Marcelo, que foi um bom companheiro de viagem. Não é? Sherman, espero que o ano que vem você vai comigo nos Estados Unidos. Sherman também é um bom companheiro. E se você quiser ir com a gente, vai ter uma conferência lá o ano que vem, em junho. Tira seu visto, seu passaporte e paga a sua passagem, porque eu não vou pagar a sua não. Bem, tá bom? Vamos junto. E nós tivemos, e foi uma viagem maravilhosa, mas tudo tem os seus probleminhas, sim ou não? Aí nós ficamos lá em Miami 8 dias, e aí nós fomos convidados para pregar na Geórgia, 2 horas de voo, estamos lá no aeroporto de Miami, tranquilo, tudo bem, glória a Deus. Pastor Marcelo comendo M&M, vamos tocando a vida. Aleluia. Aí o que acontece? Chegamos lá no aeroporto, nosso voo era 3h30. E daí estamos lá, em sala de embarque. Nós não falamos bem inglês, vocês sabem muito bem. Nem muito bem, nem o espanhol, nem o português. Né? A gente entende algumas coisinhas. E aí o voo está lá, voo atrasado. E eu ia pregar, isso foi no sábado retrasado. Eu ia pregar sábado à noite na igreja em Atlanta. E domingo de manhã. E aí o que acontece? O voo atrasado. E atrasa umas 2 horas. E eu estava com o horário contadinho. Aí chega um momento, falou lá no alto-falante. E quando você não fala a língua, a melhor coisa, você fica olhando para os outros. O que os outros fazem, você faz também. Quando eu fui para a Coreia, eu ficava olhando para os coreanos. O que esse cara faz? Eu vou para lá. Né? E aí o que aconteceu? Mudaram nós lá no avião, na empresa da American Airlines. Entramos no avião. Ficamos lá 1 hora dentro do avião e o avião não saía. Aí depois uma voz falou lá que eu não entendi uma palavra sequer. E eu sei que as pessoas que estavam no avião, eu fico olhando a reação delas. Todo mundo parecia com o Corinthians quando toma um gol. O Corinthians quando toma um gol, a reação é muito ruim, né? E eu falei, ixi, coisa boa não aconteceu. Aí depois fomos seguindo, vindo o povo levantar, descer, saímos do avião, todo mundo. Falei, ixi, eu não vou pregar hoje à noite lá não. Aí o que aconteceu? Ficamos mais 1 hora na sala de embarque, mandaram a gente ir para outro portão, entramos em outro avião da American Airlines. Ficamos mais 1 hora no avião e depois avisaram também que aquele avião não ia decolar. Falei, pô, depois de 60 anos acontece cada coisa na nossa vida. Quando jovem nunca aconteceu isso. Aí o que aconteceu? Mandou a gente descer, todo mundo nervoso, mas você sabe que nós temos o Espírito Santo, a gente fica no domínio próprio. Tá todo mundo nervoso, xingando, gritando lá com as mocinhas. E nós lá, eu e a Marcela, que é crente. Orando em línguas ali no Espírito Santo. Aí o que aconteceu? O pastor lá de Atlanta,
ele é muito conectado, ele já mandou uma foto no meu WhatsApp dizendo que estava dando uma tempestade lá em Miami. Só que a gente estava dentro do aeroporto, não estava sabendo da tempestade. Ele mandou uma foto, falou, nem um avião sai do chão. Eu falei, sei falar inglês. Tenho que ir lá, não vai dar. Agora, aí anunciaram que estavam dando voucher. O voucher, quando vier um atraso, eles te dão uma alimentação e um hotel. Eu falei, Espírito Santo, se eu não for nesse voo, eu estou lascado. Porque se eu não for nesse voo, eu vou só amanhã. Amanhã já não tenho o que fazer lá em Atlanta. E se eu não tiver que fazer em Atlanta, o que eu vou fazer lá em Atlanta? No Outlet? Também é bom, mas não era a minha intenção. Aí o pastor Marcelo falou, eu vou tentar na companhia, ver se eles põem nós em outro voo. Eu falei, Marcelo, se nenhum avião está saindo do solo, como que eles vão colocar nós em outro voo? É mesmo, pastor, se nenhum avião está saindo, né? Eu falo, vou falar para você, irmão. Eu falei assim, olha, porque ir para Atlanta para não pregar também não vale a pena. Agora ficar aqui, a minha estadia de hotel era lá em Atlanta, que já estava paga pelo pastor. Eu não tinha mais dinheiro para pagar hotel em Miami. Porque você pensa, não é barato não. O pastor Marcelo está aí, no fundo ele falou, pastor Silvio, o que nós vamos fazer? Eu falei, o que vou fazer? Eu vou pedir auxílio para o Espírito Santo. É o único recurso que eu tenho agora. Eu sentei lá na sala de embarque e falei assim, Espírito Santo, estou falando para você, eu estou no mato sem cachorro aqui. Porque se for viajar amanhã, não tem o que fazer lá em Atlanta, que já passou os cultos, já passou tudo. Se ficar aqui, nós vamos ter que pagar hotel e o nosso voo de volta para o Brasil é só terça-feira. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda esse Silvio Galo, ele precisa de ti. O Senhor é o meu auxiliador. Jesus disse que o Senhor seria o nosso, aquele que vai nos auxiliar nos momentos difíceis. Senhor, se eu estou precisando de ajuda, é agora. Olha, irmão, orei e criei, porque eu creio quando eu oro. Você crê quando você ora? Pastor Marcelo está aí a testemunha. Não, esperamos mais uns 20 minutos. Já era umas 00:30. Um voo que seria às 3 da tarde. Aí eu escutei uma voz do alto-falante, que eu não entendi uma palavra sequer. Mas eu vi a reação do povo, como quando o Corinthians faz um gol. Falei, alguma coisa aconteceu. A moça avisou que não ia dar mais voucher para ninguém ia mais pro hotel, que o voo agora ia decolar. E decolou. Chegamos 2h30 em Atlanta, preguei lá domingo de manhã, agora passado. Essa mensagem que eu estou pregando para você foi uma unção tremenda da parte do Espírito Santo, e tenho certeza que essa unção vai tocar você nessa manhã também, em nome de Jesus Cristo. Diga aí um glória a Deus. Diga aí para o seu vizinho, o Espírito Santo é seu auxiliador, meu irmão. Segunda característica do Espírito Santo, está aí em João capítulo 16, verso 7, são as palavras de Jesus, que diz assim, mas eu digo a verdade para vocês, que é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Segunda palavra que é usada para Paráclito, o Espírito Santo, se a primeira é auxiliador, a segunda palavra que podemos traduzir é que o Espírito Santo é o nosso Consolador. Consolador. E às vezes, nós precisamos de consolo. Às vezes a perca de um ente querido, às vezes uma doença, às vezes um problema de relacionamento. Às vezes nós precisamos de um consolador, alguém que venha nos confortar, alguém que venha, que penetra na nossa interioridade e venha nos trazer ânimo, alguém ali que nos conheça e que venha falar, você está precisando de um ânimo, porque às vezes, por causa desse mundo caído, por causa da nossa natureza caída, por causa do pecado, às vezes a gente fica triste, a gente desanima, mas eu quero dizer para você, que você tem o Espírito Santo para te consolar, ele está aqui não só para te auxiliar, o Espírito Santo está aqui para te dar consolo naqueles momentos difíceis. Eu me lembro, meu pai era membro dessa igreja, o senhor Júlio Gale, ele faleceu faz uns 4 anos, setembro vai fazer 4 ou 5 anos que ele faleceu. Foi o dia mais triste da minha vida. Você já teve uma perca assim que te deixou muito triste?
dia do falecimento do meu pai, foi o dia mais triste da minha vida, porque meu pai era aquele, que nós somos em 5 irmãos, aquele que junta a família. Ele sempre ligava ligando, aqui é o churrasco, então ele ligava. Quando ele partiu, olha, eu vou falar para você, foi um dia terrível da minha vida. Foi um dia assim, que eu estava inconsolável. Você já ficou num momento que você está inconsolável? As pessoas às vezes vêm falar para você e pioram as coisas. Já viu? Porque às vezes a melhor maneira de consolar as pessoas é não falar nada. Porque tem gente que vem nos consolar e acaba nos deixando pior ainda. Já aconteceu com você isso? Comigo também já aconteceu. Eu me lembro quando eu estava jogando futebol e eu quebrei o tornozelo. Alguém aqui já quebrou o tornozelo jogando bola? Então essa igreja não tem craque, porque todo craque um dia quebra o tornozelo. Já quebrou o tornozelo jogando bola? Porque todo craque quebra o tornozelo tem problema de joelho. Você tem problema de joelho? Então joga bem. Eu me lembro, pastor William, quando eu quebrei o tornozelo, e quando eu cheguei lá na clínica, e cheguei lá, sem prantos, né? Ela falou assim, o senhor não tem fé, não? Ela não sabia que eu era pastor. Eu falei, puxa vida, eu estou aqui chorando, e a pessoa ainda fala que eu não tenho fé porque eu estava chorando. Agora, quando você chora, é porque você não tem fé? Eu não sou um homem de aço, eu sou uma pessoa que chora 4 meses sem poder andar. Você não tem fé? Falei, puxa vida, eu precisava de alguém. Não, fica tranquilo, esses 4 meses vai passar rapidinho. Logo, logo você volta a jogar bola, vai ser uma bênção. Não, você não tem fé? E ela não sabia que eu era pastor. Aí cheguei aqui na igreja, teve uma irmã que disse assim, aos consolos dos irmãos, pastor, eu sei porque você quebrou o tornozelo. Ela sabe porque eu quebrei o tornozelo? Ela é. Eu falei, mas como que ela sabe se eu mesmo não sei? Será que foi um castigo porque eu joguei bola de domingo? O diabo falando, jogou bola domingo, Deus quebrou sua perna. Tem gente que está doente e fala assim, foi Deus que quebrou sua perna. Foi Deus que fez você quebrar o seu fêmur. Eu não acredito nisso, não. Não acredito. Aí uma irmã na igreja chegou aqui para mim e falou, pastor, eu sei, sabe por quê? Deus quer avivar a nossa igreja. Eu falei, mas o que tem avivamento com quebra de tornozelo? Ela falou, Deus quer avivar a nossa igreja e ela quebrou sua perna. Olha que palavra de consolo. Aí eu fiquei pensando, quando a igreja desavivar, não existe essa palavra, eu criei agora. Quando a igreja desavivar, aí Deus vai quebrar o quê? O meu pescoço? Mas deixa eu falar para você, os homens e mulheres, dificilmente têm uma palavra apropriada para o consolo. Eu mesmo, quando eu vou em velório, eu procuro apenas dar um abraço na pessoa, se eu puder chorar com ela, eu choro. Agora ficar falando, olha, é uma florzinha no jardim de Jesus, é uma estrela no céu. Isso aí não falo não, porque isso aí você não consola ninguém falando. Às vezes um abraço ali, tá junto ali, é muito melhor. Mas quero falar para você, nós não sabemos consolar direito, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo te conhece mais do que você se conhece. O Espírito Santo está na sua interioridade. E naqueles momentos que você está passando, ou vai passar, ou já passou, tenha certeza que você vai ter o Paráclito do teu lado e ele vai refrigerar a sua alma, ele te vai dar descanso. Talvez você vai chorar, talvez você vai ficar uns dias tristes, mas você vai voltar ao normal. Porque uma coisa eu aprendi na vida, irmão. Quando a gente tem uma alegria muito grande, a gente não pode ficar muitos dias alegre. E quando tem uma tristeza muito grande, também não pode ficar muitos dias tristes. Porque tem gente que ganha um campeonatinho aí na Várzea, fica 3 meses falando. Então, ganhou, filho, vamos para outro campeonato. Não pode ficar assim, agora consegui isso aqui, agora só fica falando disso. Por outro lado, também tristeza não pode ser uma coisa que você fica aí muito tempo. Fica de luto. Mas não pode ficar a vida inteira de luto. Tem mulheres, eu conheço mulheres que fazem 5 anos que estão de luto. Morreu o marido, filha. Faz o que? A fila anda? Fala baixo isso aqui. Morreu o marido. Vai lá.
Faz um luto aí, vamos pensar no luto aí de quanto? Um ano para cada... Um mês de luto para cada ano de casado, tá bom assim? Um mês de luto para cada ano de casado, não tá bom? E eu tenho 36 anos de casado. Não tá bom 36 meses de luto? 36 meses de luto não tá bom? Ah, é muito. Eu tô achando que você estava achando pouco, meu filho. Então minha mulher pode ter certeza. A probabilidade é que os homens morram antes. As estatísticas dizem que você vai ver que tem muito mais viúva do que viúvo, né? A probabilidade é que eu morro antes. Então, ó, fica sabendo que se você falecer 3 anos, eu não olho para nenhuma mulher. Não? Mais? Menos? O pastor Aloysio falou comigo, o pastor Aloysio Silva, da Igreja Videira de Goiânia, que ele falou que ele treinou tanto a mulher dele nesses 30 anos que ele não vai conseguir casar com outro, que ele vai ter que treinar tudo de novo a outra. Mas vamos por 3 anos. Mas veja bem, é um tempo de luto, mas você não pode ficar a vida inteira de luto. Segue sua vida. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, isso é importante. Existem os mártires de Deus e os mártires do diabo. Teve um rabino que ele disse isso, e eu gostei dessa palavra. Que tem aquelas pessoas que são mártires de Deus e aquelas pessoas que são mártires do diabo. Quem que é um mártir do diabo? Morreu alguém que você ama tanto e você ficou tão para baixo, tão ruim, sua vida não faz mais sentido, não tem mais significado, não tem mais propósito, não tem mais sonho, não tem mais desafio. Você fez com que aquela pessoa que morreu fosse um mártir do diabo, porque ele acabou com a sua vida. Você é mártir do diabo, porque morreu alguém, agora a sua vida acabou não existe mais. Agora existem os mártires de Deus. Aquela pessoa morreu. Eu amava muito, uma pessoa muito querida, muito amada, mas eu vou continuar a seguir a minha jornada. Eu vou honrar essa pessoa que morreu através de cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Eu sinto, eu lamento, Deus quis levar, mas eu vou seguir ainda a minha jornada, porque Deus tem algo para fazer em mim, por mim, através de mim, apesar de mim. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia! Terceira característica do Espírito Santo, que eu preciso ser rápido. Se o Espírito Santo é o nosso auxiliador, o Espírito Santo é o nosso consolador. Terceiro, a palavra paráclito também significa que ele é o advogado. Eu quero perguntar para você, algum dia você já precisou de um advogado? Nós aqui como igreja, os problemas que nós passamos, nós precisamos contratar um advogado. Paráclito significa aquele que defende a sua causa. Paráclito significa aquele que está do seu lado. Paráclito significa aquele que vai te ajudar. E na vida, às vezes, nós vamos precisar, sim, de um advogado. De um advogado. E às vezes, na vida, nós vamos passar por momentos que nós precisamos de uma ajuda, de alguém que vai, diante do juiz, nos defender. Alguém que vai apresentar a nossa causa. Alguém que vai querer provar a nossa inocência. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo, ele é o seu advogado. O Espírito Santo, ele é o seu advogado. Diante de Deus, ninguém é justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós temos um advogado que está do nosso lado, que nos defende e que fala, a Maria e o José foram lavados pelo sangue de Cristo e ele nos defende. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? O Espírito Santo é aquele que defende você. E às vezes, não sei se já aconteceu com você, você contrata um advogado, mas ele não é tão assim proativo ou tão assim protagonista como você esperava. Já aconteceu com você? Você contrata um advogado, você vai conversar com ele, não tem nada. Vai conversar com o advogado, ainda está indo. Tem advogado que você precisa ficar ali atazanando ele para ele fazer alguma coisa para você, sim ou não? Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo é o seu advogado que te defende.
Talvez você tenha alguns processos na justiça que o seu advogado não está fazendo aquilo que você esperava. Mas saiba disso, acima do seu advogado existe o advogado dos advogados, que é o Espírito Santo, que vai defender você, que vai dar sabedoria para você, que vai te orientar em questões. Para quê? Para que você seja colocado a sua causa diante aí do juiz. Oh, quantos podem dizer glória a Deus por isso aí? Eu sei que tem alguns de vocês que têm processo na justiça, tem alguns de vocês que estão lutando por isso, tem alguns de vocês que têm a causa justa e o Espírito Santo vai defender você. Agora, obviamente, se você é um mau empregador e não paga seu funcionário, já aconteceu aqui na igreja. O irmão chegou para mim: pastor, ore por mim, porque tem um funcionário que me colocou na justiça. É só ter pago. É o quê? Mas você foi muito rápido, deixa eu dar uma enfeitadinha a mais. Veio orar por mim. Eu falei: mas qual o problema? Pastor, é o seguinte, eu não paguei a indenização dele, eu gostaria que você orasse por mim. Eu falei: filho, você está louco? É ter pago. Paga o direito das pessoas, porque o Espírito Santo é justo. Aquela sua causa justa, que é verdadeira, que é íntegra, que é honesta, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai defender você. Ah, pastor, a minha não é não. A minha eu aprontei demais, eu cometi pequenos delitos, eu fiz coisas erradas. O Espírito Santo também vai defender você. Eu conheço gente aqui dessa igreja, que está aqui no nosso meio, me olhando agora com seus olhos verdes, que merecia estar na cadeia. Sou pastor, eu conheço as ovelhas. Vocês ficam com essas carinhas bonitinhas aqui, mas quando vem falar comigo, você conta a sua vida e eu estou aqui para te ajudar. Sim ou não? Eu estou aqui para te aconselhar. Tem alguns aqui que mereciam estar na cadeia. Tem gente aqui. Ih, filho, se eu for te contar aqui, tem gente que talvez ia ficar décadas na cadeia. Mas, quando ele aceitou Jesus, quando Jesus entrou na vida dele, ele foi lavado, ele foi purificado, ele foi justificado, ele se tornou filho, filha de Deus. O Espírito Santo agora é advogado dele. E aí, com os milagres que Deus faz, porque Deus é o Deus do milagre, algumas pessoas foram aí com bom comportamento, soltas, aqui. Outros aí a pena foi abrandada. Outro Deus fez um milagre e está aqui com a gente hoje, com essa carinha, está com um palitozinho bonito aí servindo a Deus. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo é seu advogado de verdade. Por mais que você tenha feito coisa errada, ele vai defender você. Ele vai defender você. E às vezes tem pessoas no Facebook que falam mal da gente, mas nós temos um advogado, o Espírito Santo, que nos defende. Fala aí para o seu vizinho: você tem um advogado junto ao Pai, e o nome dele é o Espírito Santo. Aleluia, não é bom saber que tem um advogado? Que as coisas não estão aí à mercê da justiça, que tem alguém invisivelmente trabalhando em prol da sua causa. Não é maravilhoso saber que aquele seu processo, que está lá no fórum, o Espírito Santo está agindo ali ao seu favor? Quantos podem dar glória a Deus por isso aí? Aleluia. A quarta característica do Espírito Santo, ele é o auxiliador, sim ou não? Ele é aquele que nos consola, ele é o nosso advogado. Mas a Bíblia diz uma outra característica do Espírito Santo, que o Espírito Santo também é o nosso intercessor. Olha lá, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Temos fraquezas, pois nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, viu? Você sabia que você não sabe orar? Nós não sabemos orar. Eu oro também, mas eu sei que eu não sei orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis significa gemidos que alguém não consegue se expressar. Inexprimíveis. O Espírito, ele intercede, porque às vezes você vai orar pedindo algo para Deus, e toda pessoa que é humilde pede. Tem gente que fala assim: eu não peço nada para Deus, é porque você é muito arrogante.
Tem gente que fala assim, eu venho no culto, mas não venho pedir nada, não. Eu venho pedir muita coisa. E se você não quiser, eu falo, Senhor, dá aquela bênção dele para mim. Eu sou um cara que quem pede é humilde. Você já viu rico pedir alguma coisa para alguém? Quem pede é gente simples. Rico não precisa pedir nada para ninguém. Você vai lá em Alphaville, ninguém precisa pedir nada para o vizinho. Mas eu morei lá nas quebradas, lá no Jardim Elba, minha mãe vivia pedindo para os vizinhos uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de sal, uma colherzinha de pó, porque era pobre. Pobre pede, quem pede é humilde. Se você não pede é porque você não é humilde. Eu, todo culto, toda oração, eu peço. Pastor, mas não agradece? Também. Mas eu peço. E se você pedir, Deus vai dar, porque Deus é bom. Jesus disse assim, se você pedir um pão para um pai, ele vai te dar a pedra. Se você pedir um peixe, ele vai te dar uma cobra. Muito mais ele dará ao Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você tem que pedir, você tem que virar um pitão. Vocês estão com essas caras aí, como não pede? Continua aí com essa arrogância sua, não precisa de nada. Não precisa de nada, é rico. O pobre chega diante de Deus, Senhor, eu não tenho nada. O Senhor que tem tudo. Eu peço. E graças a Deus, Deus tem me dado. Deus tem me dado. Deus tem me dado porque eu peço. Você tem que pedir todo dia. Todo dia. Senhor, me dá provisão, me dá proteção, me dá direção. Senhor, me abençoa. Você tem que pedir, não é? Agora, o pobre é essa pessoa que ele faz o quê? Ele pede. Salomão, quando assumiu o reinado da nação Israel, falou, Senhor, como que eu vou governar essa grande nação? Senhor, o Senhor falou, o que você quer, Salomão? Ele falou, me dá sabedoria. Dá sabedoria. Eu preciso governar essa grande nação. Então, o Espírito Santo, que é nosso amigo, o Espírito Santo que está do nosso lado, ele está aí para interceder por nós, porque às vezes você pede uma coisa, mas aquela coisa que você pediu não era aquilo que você estava precisando. Por quê? Eu e você, a gente conhece as coisas aí na nossa frente, mas Deus é soberano e Ele conhece a planta, Ele conhece o propósito eterno, Ele sabe tudo da sua vida. E coisas que você está pedindo agora, pode ser que hoje seja boa, mas amanhã não vai ser boa para você. E tem coisas que você acha que não é boa, e Deus te dá, mas esse negócio que você acha que não é bom, Deus vai te dar. Por quê? Porque o Espírito está lá. Você está pedindo, por exemplo, uma casa na Praia Grande. Senhor, me dá uma casa na Praia Grande. É cilada? Tem um pastor ali que tem uma casa na Praia Grande. Ele não empresta para ninguém, mas ele tem, aleluia. Tem coisas que eu não tenho coragem de falar, eu falo no púlpito, tá bom? E aí, você pede, Senhor, me dá uma casa na Praia Grande. Aí o Espírito Santo intercede por você. Senhor, se o Senhor der a casa para a Praia Grande, esse cara não vai vir mais no culto, não vai mais na célula, ele vai ficar andando na orla lá marítima, vai beber água de coco, vai te esquecer. Dá nada, não dá não. Oi? E nem vai emprestar casa, essa é o pior das coisas. Porque se Deus dá, é para ajudar os outros. Eu tenho certeza que a partir de hoje ele vai começar a emprestar. Sim. Agora, às vezes a gente não sabe pedir o que é necessário. Às vezes você está pedindo uma coisa hoje, porque Deus é bom, e o que a gente pede Ele dá, desde que não venha atrapalhar o propósito eterno que Ele tem na sua vida. Às vezes você está querendo hoje um marido, agora entrei numa parte sensível. Você está pedindo um cara aí, você ficou apaixonado, e mulher quando fica apaixonada fica tonta. Eu tenho medo de mulher apaixonada. Mulher apaixonada? Deus que me livre. Mulher apaixonada, o que acontece? Senhor, eu quero, mas o cara é uma víbora, é um jararaca. Bate na mãe, não trata bem o cunhado, é munheca. Aí você está apaixonada por ele. Depois que você casar, depois de 3 meses, você vai ver o problema que você arrumou. Às vezes aquele relacionamento que não deu certo para você foi livramento de Deus.
Pastor, mas ele era tão bonitinho, ele era tão educadinho, ele era tão elegantinho, mas por trás de tudo aquilo tinha uma cobra. Será, pastor? Deixa aí, ponto de interrogação pelo menos. Porque o Espírito Santo, ele te ama. E ele vai te guiar à verdade. Tem coisas que você não recebeu porque ia atrapalhar na sua caminhada cristã. Ia atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Aí o Espírito Santo, ele intercede para o Pai intensamente. Ele intercede para o Pai agonicamente. Ele intercede para o Pai eficazmente. Ele falou: Senhor, não faça isso com o teu filho e com a tua filha, porque se fizer, a coisa vai ser um problema maior. Não deixe. Eu sempre pedi para o Senhor que eu queria ser jogador de futebol profissional. Jogando no 15 de Jaú, para mim já estava bom. E eu queria ser jogador profissional. Queria ser. Meu sonho é jogador profissional. Jogo bola até hoje, para aqueles que não sabem. Futebol. E meu pai falava: você não quer trabalhar. Pai, vai ter a peneira lá no Juventus. Na minha época o Juventus era bom. Meu pai falava: você não quer trabalhar. E eu tive aquela frustração. Porque de vez em quando tem uns irmãos aqui que eles falam que jogam aí, que eles ganham para jogar bola. E tem gente aqui do louvor que falou: pastor, eu joguei agora, o time me paga. Eu falei: nunca me pagaram R$1 para me jogar. Que inveja que eu tenho de você. Pelo contrário, lá no clube, se eu não pagar, eu nem entro. Mas veja bem, hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui no ministério com vocês. É muito melhor do que um jogador de futebol. Eu agradeço ao Espírito Santo porque o Senhor intercedeu por mim. Aleluia. E Ele vai interceder por você também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A quinta característica do Paráclito, do Espírito Santo, além dele ser tudo que eu já falei, a Bíblia diz também que ele é o nosso conselheiro. Olha só na tradução da Nova Versão Internacional, João 16:7, NVI. Jesus dizendo, palavras de Jesus: mas eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou enviar. A sexta característica é que o Espírito Santo está aqui para te ajudar a enfrentar os desafios da vida. Ele não é só consolador. Ele não está aqui só para se consolar. Ele está aqui para ser o seu conselheiro, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui porque na vida nós vamos tomar decisões. Sim ou não? Na vida a gente tem que tomar decisões. E às vezes, decisões difíceis. Sim ou não? Eu acho que as 3 decisões mais difíceis da vida são essas. Primeiro, o Deus que você vai servir. Porque se você errar o Deus que você vai servir, você vai passar a eternidade no lugar ruim. Sim ou não? Mas se você está aqui é porque você já tomou a decisão mais importante da sua vida. Você escolheu Jesus de Nazaré para ser o seu Senhor e Salvador, e Ele morreu pelos seus pecados, e você foi lavado, purificado. Você é justo diante de Deus, você faz parte da família de Deus, e o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Você já tomou a sua decisão mais importante. Essa é a mais importante. Alguns tomaram essa decisão jovem, outros tomaram essa decisão mais velho, mas o importante é que tome essa decisão. Sim ou não? Você já tomou essa decisão? Aleluia. Mais importante. Eu acho que a segunda decisão mais importante da vida é com quem você vai casar. Sim ou não? Porque se você casar com o homem errado, com a mulher errada, filho, vai virar filósofo. Senhor, por que estou aqui? Por que essa mulher veio na minha vida? Por que eu existo? Por que aconteceu? Virou filósofo. Agora você já pensou você passar com uma mulher a vida inteira que só fala mal de você? Só jogar para baixo? Você já pensou um homem que só te joga para baixo? Normalmente, a gente percebe que as pessoas casam com pessoas que realçam as qualidades do parceiro. Por isso que tem solteiros aqui no nosso meio? Porque no cu de manhã não vem muito solteiro. Tem solteiro? Ela está assim, com vergonha. No cu da noite vem mais solteiros, né, pastor Fernando? No cu da noite a maioria são solteiros. Talvez eu devia falar isso à noite também.
Agora, se você casa com a pessoa errada, você já pensou? A pessoa ali sempre te importunando, sempre te acusando. Não precisa nem do... Tem marido que nem precisa do diabo. A mulher já faz o papel completo, o marido. Acusa, você não trabalha, você é feio, você não se arruma, você toma banho uma vez por semana, não precisa de acusador. Você já pensou você casar com alguém assim? Você quer casar com alguém que te anima. Alguém te fala, mas como você é lindo. Como você é lindo. Você deveria ser a Miss Mauá. Miss ABC. A Miss Água Viva, se não conseguir ser outra Miss aí. Já pensou? Você com alguém assim, você é linda. Por mais que você ficou velho. É porque a gente não tem a beleza que tinha quando a gente tinha 19 anos. Mas seu cônjuge está lá, você olha, seus cabelos não são mesmo, mas a sua beleza é maravilhosa. Esse cabelo grisalho seu te deixou mais bonito aí. Até tossiu, né? Eu entendo perfeitamente. Agora, não é legal você ter alguém assim, que te coloca para cima, que te motiva, que realça as suas qualidades. Eu vi minha mulher, eu estava pregando lá em Atlanta, e ela colocou um comentário assim, o maior pregador do mundo. Eu pensei assim, quase que eu falei, menos. Mas é legal ouvir isso da sua mulher, né? Não é? Não é legal ouvir um elogio da sua mulher desse jeito? Os homens aqui gostam de receber elogios ou não? Mulheres, vocês precisam elogiar mais os maridos. Por favor, elogie mais os maridos. Começa a ver as qualidades dele. Você fica vendo só os defeitos. Agora, os homens também. Olha para sua mulher, vê as qualidades dela. Não é? As qualidades de uma mulher de Deus. Não é? Então, o Espírito Santo, ele é esse, o Espírito Santo, e é esse que nos aconselha a tomar decisões certas. Porque essa segunda coisa você não pode errar. A terceira coisa que você não pode errar é o propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus te deu habilidades, dons, talentos para algo. Talvez você não esteja hoje dentro daquilo que Deus colocou você para fazer, mas não se desespere. Trabalhe para isso. Eu mesmo trabalhei muitos anos em alguma coisa que eu não gostava de fazer. Eu não gostava por uma coisa simples. Eu não tinha as habilidades para fazer aquilo que eu fazia, mas eu precisava do dinheiro para sustentar minha família. Então eu era triste, porque eu trabalhava de segunda a sexta numa coisa que eu não gostava. E aí a vida fica muito ruim, porque você não tem as habilidades necessárias para aquilo, e você vê que outros têm habilidade para aquilo, e você fica assim, não muito bem na foto, porque você não precisa ser o primeiro, mas também ser o último é horrível. Tem que ir no meio da tabela, pelo menos, não é? Agora, essa questão, Deus te deu características, Deus te deu habilidades, Deus te deu um temperamento, uma personalidade para você fazer algo aqui nessa terra. E o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro que vai nos ajudar. Nos ajudar. Talvez você esteja aqui fazendo uma coisa que você não gosta. De segunda a sexta, a sua vida é uma tortura. Começa a chegar domingo à noite, você fala, olha, segunda-feira. Porque tem gente, presta atenção, que ele só vive de sábado para domingo à noite. Sábado, legal, domingo. Mas quando chega domingo à noite, começa a dar uma agonia, uma melancolia. Fala, puxa, segunda-feira eu vou enfrentar aquele serviço, aquelas pessoas, eu não quero. Mas é importante você estar no centro da vontade de Deus, porque Deus tem algo para você aqui nessa terra. Deus criou você com essas habilidades para uma missão aqui. Há um lugar para você nesse planeta, nessa terra. Há um lugar para você onde você vai servir a Deus, você vai ser feliz fazendo isso, vai trazer alegria fazendo isso, você vai encontrar felicidade fazendo isso. É maravilhoso isso. Então, essa terceira coisa que você não pode errar, e o Espírito Santo, como seu conselheiro, vai te ajudar. Talvez seja hoje. Hoje o Espírito Santo talvez fale alguma coisa para você. Entendi. Eu nasci para isso aqui. Eu nasci para fazer isso aqui. Eu descobri a minha vocação
né, na minha juventude, e graças a Deus, mas algumas pessoas descobrem na meia-idade, algumas pessoas descobrem mais velho. Mas o importante é que você encontre. Eu estou aqui para isso nesse mundo. Pastor, como eu sei que eu não encontrei? Eu vou te falar. Se no começo do ano você ficar vendo os feriados do ano, é porque você ainda não encontrou. Sabe aqueles caras que pegam a folhinha? Quantos feriados tem o ano? Ah, tem um feriado prolongado em abril. É porque você não encontrou. Porque quando você encontrar, não tem mais segunda e nem domingo. Todos os dias são maravilhosos dentro do propósito de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? E o Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência para isso. Próximo. Eu já falei 4 ou 5? Eu falei, é o 5º? É o 6º. Então nós estamos encerrando agora. Para quem está achando que a pregação é muito longa, essa já é a última, tá bom? Até o 10? É mesmo? Me animei agora, hein? Não, esse irmão, sabe que o dom dele, eu vou te falar para você, ele tem o dom de encorajador. Encorajador. E é um dom que você talvez tenha. Porque eu sei que a turma só fica falando dom de línguas, dom de milagre, mas o encorajamento é um dom. Não é? E que é o dom que eu vou encerrar agora. Olha o 6º, para encerrar. Pessoal do louvor, a Tatinha, nós vamos cantar uma música do Espírito Santo. É, Tatinha? Tatinha é uma moça ungida do Espírito Santo. Aleluia. Mas já pode vir. Ah? Eu estou encorajando a vir. Eu sou um encorajador, não sou encorajador? Glória a Deus. Gente boa de Deus. Para encerrar, irmãos, João 16:7. Na tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Pastor, mas tem tanta Bíblia assim? Tem, filho. Graças a Deus. Jesus diz assim: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Deixa eu falar para você. O Espírito Santo é teu auxiliador. O Espírito Santo é o seu consolador. O Espírito Santo é seu conselheiro. O Espírito Santo é seu intercessor. Mas o Espírito Santo também é seu encorajador. Eu não sei você, mas às vezes na vida, alguns momentos, a gente desanima. Alguém já desanimou alguma vez? Os que não levantaram a mão são anjos, querubins, serafins que estão no nosso meio, e obrigado por eles. Mas às vezes na vida, por causa da nossa própria natureza, do nosso pecado, por causa das pessoas, por causa de circunstâncias, às vezes a gente desanima. Às vezes a gente quer jogar toalha. Às vezes a gente fala, ah, Senhor. Mas saiba de uma coisa. O Espírito Santo, ele vai te encorajar. Ele vai te animar. Ele vai te fortalecer. Tem dias na vida que realmente é difícil. Às vezes decepcionado com alguém, decepcionado com uma coisa que aconteceu na sua vida, você fala, ah, não vou liderar mais, não vou fazer mais ministério, ninguém reconhece meu trabalho, tá difícil eu ficar aqui. Aí quando você pensa que você vai deixar, o Espírito Santo vem com a força dele, com o poder dele, e lança uma unção sobre você e te anima. Já aconteceu com você isso? Você chegar assim meio desanimado, não sei, estou pensando em desistir, jogar toalha, estou pensando, ah, não vou continuar mais isso aqui, estou pensando em não continuar meu casamento, ah, essa empresa aqui, esses funcionários só me decepcionam, ah, aí você pensa em jogar toalha, aí o Espírito Santo te dá assim um up, te dá assim uma levantada, te dá uma fortalecida. O Espírito Santo vem assim e fala, meu filho, minha filha está precisando de uma vitamina B.O., Bíblia, oração, vou dar uma injetada nele aqui, e ele vai ser fortalecido, e eu vou encorajá-lo. Já aconteceu com alguém assim? Você sentia assim, ruim, mal, mas o Espírito Santo veio, Deus veio e te fortaleceu, e você fala, agora eu vou cuspir fogo. Onde tem um enfermo para me orar? Onde tem um possesso para me expulsar o demônio? Onde tem aí? Eu quero ser usado por Deus.
Saiba disso, o Espírito Santo está com você todos os dias e ele vai te encorajar. Você não vai se prostrar, você não vai desanimar, você não vai retroceder, você não vai dar passo para trás. Porque quando você pensar em fazer isso, o Espírito Santo vai vir e vai te fortalecer na força dele e do seu poder. Oh, aleluia! Os discípulos de Cristo, quando estavam desanimados, trancados, amedrontados, veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, houve um derramar. Pedro, aquele Pedro medroso, covarde, aquele Pedro vulnerável, o Espírito veio sobre ele, ele foi fortalecido, e ele se levantou naquele lugar, pregou uma mensagem, e 3.000 pessoas se converteram para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que há boas notícias para você. O Espírito Santo vai te encorajar, e não só um dia, mas todos os dias da sua vida, o Espírito Santo vai animar você, vai levantar você. Você que está decepcionado com seus filhos, que não quer servir a Deus, não desanime, continue orando, o Espírito Santo vai fortalecer você, vai te dar graça para você continuar intercedendo, e você virá a promessa dele acontecer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé, vamos louvar ao Senhor, aleluia.